Muito obrigado. Meus caros, muito obrigado a todos. Queria começar por agradecer o termos chegado aqui. E o termos chegado aqui é termos chegado a um programa eleitoral verdadeiramente para governar Portugal. Este programa eleitoral foi trabalhado, amadurecido, pensado e discutido ao longo dos últimos meses. De todas as áreas do saber, juntámos a experiência política dos nossos deputados, dos nossos autarcas, dos nossos dirigentes, chamámos pessoas independentes, como hoje aqui vimos, recebemos contributos de todos, da sociedade civil, como ouvimos hoje das sociedades profissionais, sindicatos, organizações, pedimos a todos que colaborassem, porque este já não era só um programa eleitoral, este era um programa para governar Portugal. E por isso, eu queria, antes de começar este discurso, de agradecer a todos os nossos dirigentes, assessores, militantes e membros que produziram este programa eleitoral e que hoje aqui vieram também apresentá-lo. Estou certo que durante a próxima semana o país ficará espantado, muito positivamente espantado, com este programa eleitoral. Muito obrigado a todos e obrigado pelo vosso trabalho. Estamos à beira de eleições legislativas. O país caminha agora a passo muito rápido para as eleições do próximo domingo nos Açores e para umas eleições nacionais no dia 10. E ao mesmo tempo que isto acontece, estamos no maior cenário de degradação política e institucional dos últimos anos. A corrupção sucede-se uma atrás da outra, melindrando autarquias, governos regionais e governos nacionais. A corrupção vai destruindo os alicerces da confiança que os cidadãos, alguns, ainda tinham nas instituições políticas. Nunca de tantos, tão poucos tiveram confiança. E essa confiança que se vai perdendo é a desilusão dos portugueses com as instituições políticas. No país inteiro, de norte a sul, nas regiões autónomas, a descrença no sistema que durante anos nos governou começa a ser evidente. Mas já não é só evidente pela ineficiência com que tratamos o subdesenvolvimento, a pobreza, ou pela ineficiência com que não conseguimos dar aos nossos idosos um país melhor. Não. Agora é mesmo pela podridão em que estamos envolvidos. Em que há meses se nos entra pela casa adentro. Operações que desvelam e desvendam. Esquemas criminosos montados com o nosso dinheiro, com o dinheiro de sacrifício dos portugueses. E que ainda nos entra pela casa de forma mais caricata e desprezível, quando sabemos que estes homens e estas mulheres, vivendo à custa do nosso dinheiro, têm o desplante de o guardar em casa como se fosse mercadoria mafiosa e de o fazer através de testas de ferro, não hesitando de usar familiares para o fazer. Uma enorme podridão que vai por esse país fora e que só nós podemos fazer alguma coisa, porque só nós temos a coragem para o fazer, porque os portugueses reconhecem que só havia um partido que falava disto com coragem e sem medo, mesmo quando isto não era, como é hoje, a grande ordem do dia. Foi assim em 18-19, foi assim em 21-22 e é assim em 21-24. Nós não chegámos agora ao tema da corrupção. Este é o nosso grande tema de há 5 anos para cá. Nós não somos como outros partidos, à direita e à esquerda, que só descobriram a corrupção a partir do dia 7 de novembro, quando um governo cai em Portugal por causa de um esquema de corrupção, de prevaricação e de tráfico de influências. Nós já falávamos disto. E isto talvez explique porque é que o panorama político português está tão acabado. Reparem, um governo cai por força da corrupção. Pouco se fala sobre isso. Os partidos preferem olhar para o lado, dizer, não podemos falar disto, porque isto vai beneficiar o Chega. A preocupação deles não é que tenha havido dirigentes a roubar o seu dinheiro. É que nós podemos beneficiar com isso. Vejam a podridão do sistema. Quando a grande reflexão que é feita não é se o Primeiro-Ministro está por detrás de um esquema criminoso para facilitar negócios e beneficiar com eles, não é se um Presidente de Câmara que
tinha milhares de euros em casa e outros tantos na mãe. Foi verdadeiramente alguém que foi autor de desvio de dinheiro que era nosso? Não é se o presidente do governo regional enriqueceu à custa dos nossos impostos? Não. É se não pode haver um partido, se não pode haver um líder que venha a beneficiar disso. Como que dizendo, se for, mais vale mantermos silêncio sobre isto. Se for, mais vale não dizermos nada. Se for, mais vale estarmos calados. Não, meus amigos, não vale estarmos calados. Não é por nós, não é por nenhum dirigente, não é por nenhum partido. É pela decência deste país, pela decência que Portugal tem que ter perante a Europa e perante o mundo. Vejam onde andam os outros partidos. Quando cai o governo em Lisboa, o PSD diz que não havia outra solução. Era a única coisa que se impunha. Era o normal. O próprio Miguel Albuquerque disse que não via como António Costa podia continuar como Primeiro-Ministro depois de ter buscas na sua residência oficial e ser considerado suspeito. O mesmo Miguel Albuquerque aparece tranquilamente perante as câmaras, àquela hora, a dizer: mas eu tenho que me demitir porquê? Porquê? Agora cá querem que eu me demita assim de qualquer maneira? Os jornalistas, claro, ouça, porque aparentemente é suspeito de corrupção em 3 grandes processos e aparentemente que a polícia está ali atrás, na sua casa. Eu vou colaborar, por isso estou aqui para o que der e vier. Mas o grave desta figura caricata que nos devia envergonhar a todos pela falta de cultura política e de decência é o que ouvimos depois do líder do PSD, que tinha dito que o governo de António Costa devia cair, que tinha dito que agora é que vinha aí um banho de ética nas listas do PSD, e o que diz é, cito, disse Montenegro, nada mudou, mantenho o apoio político a Miguel Albuquerque. Isto, meus amigos, isto não é caricatura, é o espelho de Portugal neste século, é o espelho da corrupção que se enraizou nos 2 maiores partidos e desta cultura política que, se não sairmos dela, vamos perder o nosso país. Vamos perder o nosso país. Quando não há coerência, é quando verdadeiramente começamos a perder as pessoas. Não podemos dizer um dia uma coisa e dizer outro noutra quando se aplica aos membros do nosso partido. Talvez o Dr. Luís Montenegro e o PSD tenham aprendido alguma coisa com o Chega esta semana. É que para nós só há um critério. Não há 2 pesos nem 2 medidas. Para nós só há uma coisa a fazer: cortar a direita pela decência. É esse o nosso único critério. É só esse critério que tem para tomar decisões. Por isso, veremos com o tempo o que acontecerá na Madeira. Se haverá eleições, se não haverá eleições. O nosso grupo parlamentar tem sido dos mais ativos a denunciar precisamente a corrupção que se enraizou no arquipélago e que ameaça propagar-se pelo país todo. A seu tempo veremos isso. O que é interessante ver é como panóplias de comentadores, políticos, autarcas se preocupam não é com isto, é com o nosso crescimento. É com a possibilidade que o Chega terá de fazer crescimento com isto. Mostra bem o país que há anos se habituou a viver nesta espécie de comodismo institucional e de onde não querem sair. O PS, claro, prefere não falar sobre isto, mas quem é o PS para falar de corrupção? Quem é o PS para falar de corrupção? Quando andou anos a dizer à Justiça o que é da Justiça, mas quando se sentiu ele o alvo da Justiça, o próprio Primeiro-Ministro não hesitou em usar a sua residência oficial, em usar o seu papel de Primeiro-Ministro para atacar a Justiça e atacar o Ministério Público. Eu quero-vos dizer uma novidade e deixar-vos uma garantia. Se o PS vencer as eleições legislativas do dia 10 de março, nós vamos ter o maior ataque à Justiça que alguma vez tivemos na nossa história. Uma garantia da parte do Chega. Tudo faremos para garantir que os homens e mulheres que têm o dever, a função constitucional de investigar, o farão sem medo dos políticos, sem medo de calendários políticos, sem medo de interferência partidária. E eu sei que estamos num programa eleitoral, mas eu não sei o que sentiram. Eu senti uma enorme repulsa
quando me preparava para sair do Parlamento na quinta-feira e vi José Sócrates a falar ao país. À porta da sua casa, onde tinha sido filmado, José Sócrates dizia que não se conformava e que por isso iria apresentar um novo recurso. E disse: é a primeira vez que o faço. Sócrates já recorreu mais de 50 vezes neste processo, mas disse que era a primeira vez que o fazia. E depois disse que a prescrição era algo que tinha que ser tido em conta em alguns destes crimes. Meus amigos, isto é sério. Porquê? Porque isto mostra, por detrás talvez de alguma ingenuidade, o que é que verdadeiramente alguns destes políticos pensam sobre a justiça em Portugal. É a ideia de que vale a pena roubar. É a ideia de que vale a pena ter esquemas criminosos. É a ideia de que vale a pena participar nesses esquemas criminosos. Porque, na verdade, eles sabem que das duas uma, nunca serão expostos. Ou quando for, isto vai demorar tanto que já eles terão morrido quando isto estiver resolvido. E é por isso que a preocupação de José Sócrates já não é sequer explicar ao país se desviou ou não desviou aquele dinheiro e como é que um político, que tem o salário de um político, gastava 1 milhão de euros em 3 meses ou 4. Não, a preocupação não era essa. É dizer: eu vou recorrer mais uma vez. Eu vou atrasar a justiça mais uma vez. Até chegar à prescrição, que foi sempre o que José Sócrates quis. Eu sei que uma parte do país não gosta de ouvir o que eu vou dizer. Mas isto não é populismo. Isto é puro realismo. Enquanto nós não acabarmos com esta armadilha de recursos, estes recursos sem fim que a justiça tem, nós nunca teremos justiça em Portugal. Nós nunca teremos justiça em Portugal. Enquanto nós não formos capazes, conforme foi dito aqui hoje, e é a principal reforma a que nos focaremos, de apreender os bens de quem andou a desviar dinheiro, nós não conseguiremos fazer nada. Para muitas destas pessoas, serem condenados a 4 anos de pena suspensa, como disse o Fernando Silva, saem de lá a rir-se de nós. Nós é que somos a comédia deles, não são eles que são a nossa. Saem de lá a pensar: valeu a pena. Valeu a pena. 30 milhões, 40 milhões, 10 anos de espera pela justiça para 3 anos de pena suspensa, valeu a pena. Não tenham dúvidas. Nós temos que ir onde lhes dói mais. Aos Albuquerques da vida, nós não podemos prometer um julgamento de 20 anos ou de 15. Nós temos que lhes dizer, como aos Salgados da vida, e aos Sócrates da vida, e aos Manuel Pinhos da vida, nós temos que lhes dizer isto: vocês vão deixar todo o património e até a roupa que têm para o Estado português. Para o Estado português. Porque esse dinheiro é do Estado português. Por isso, nós queremos mesmo fazer essa reforma da justiça. Queremos fazê-la a sério, para que não restem dúvidas dos nossos objetivos. Assim como não podemos esquecer, conforme já aqui foi dito esta tarde, as nossas forças de segurança. Eu sei que já falei muito nelas. E sei que o país já me ouviu falar delas muitas vezes. Eu não sei se viram ontem, no Parlamento, enquanto víamos televisão pelas nossas casas, chegavam-nos pelo telemóvel imagens de uma noite de chuva à frente do Palácio de São Bento. Aquele que nós, deputados e assessores, frequentamos todos os dias. Chovia e chovia forte. 2 homens estavam em colchões a dormir frente ao gradeamento da Assembleia da República. Esses 2 homens são polícias, para continuarem a marcar a presença e não desistirem mesmo em condições adversas. Esta não é só uma história de equiparar os seus suplementos. É isso que faremos e é uma garantia que já foi dada a todas as forças de segurança da nossa parte. Mas nós temos que lhes recuperar muito mais do que os suplementos. Nós temos que lhes recuperar a dignidade de ser polícias e de ser forças de segurança em Portugal. É um dever e uma obrigação. Sim. Eu sei que, tal como ouvimos aqui hoje, bombeiros, polícias, guardas prisionais, oficiais de justiça, técnicos de emergência médica, como muitos outros, por todo o país, eu sei que não se deixarão enganar. Mas é importante dizer com clareza de quem é a responsabilidade do Estado a que o país chegou. Não podemos continuar a ter campanhas eleitorais de absoluta esquizofrenia política. Eu ouço, como já disse, Pedro Nuno Santos
agora prometer tudo e o seu contrário, quando teve 7 anos para ser um dos principais rostos do governo e não ter resolvido problema nenhum. Dirão, o PS está a fazer o seu trabalho. É certo, mas nós temos que fazer o nosso. Nós não somos os sacos de plástico que outros partidos são. Nós não somos as caras de pau que outros partidos são. Nós temos que dizer que a responsabilidade do Estado a que o país chegou chama-se António Costa e é Primeiro-Ministro de Portugal. Nós temos que dizer que um dos grandes responsáveis pelo Estado a que o país chegou se chama Pedro Nuno Santos, porque foi ele um dos principais rostos do governo de António Costa. E por isso, quando nós perguntamos como é que gastámos na TAP 3,2 mil milhões e ainda nada nos foi devolvido, como é que pusemos para vender em FASEC mais 120 milhões, nós já pomos milhões para vender em vez de ser para comprar. Quem é que se responsabiliza por isso? A cultura tradicional política portuguesa diz ninguém, paciência. A cultura política do Chega diz nós vamos responsabilizar os governantes por todas as grandes tragédias financeiras que este país teve. Em 2022, 160 milhões de euros, 160 mil milhões de euros, 160 mil milhões de euros foram gastos sem qualquer controlo em Portugal. As conclusões não são nossas, são do próprio Tribunal de Contas. 160 mil milhões. A corrupção custa-nos todos os anos 20 mil milhões de euros. Todos os anos 20 mil milhões. Dava para pagar 3 vezes, quase 4, o custo das pensões no salário mínimo. A economia paralela e a fraude é de 82 mil milhões por ano em Portugal. Agora, nós juntamos isto, percebemos o enorme bolo orçamental que vai para a corrupção, para a economia paralela, e talvez esta semana tenhamos percebido onde é que esta corrupção anda muitas vezes. E talvez também tenhamos percebido como é que tanta gente que não tinha nada, de repente se torna milionário na nossa praça. Olhamos para isto tudo. 1.260 das 1.260 entidades da administração pública e da segurança social, mais de 900 não certificam as suas contas. Meus amigos, o país que eu vos estou a traçar não é o nosso país vizinho. Não é Gibraltar, nem é a Islândia. Não é os Camarões, nem o Senegal. O país que eu vos estou a falar, com este nível de corrupção, de economia paralela, de entidades públicas sem certificação, esse país é Portugal. E ainda nos perguntam, ainda têm a lata de perguntar onde é que vamos buscar dinheiro para as pensões? Vamos buscar a esta corrupção que matou Portugal nos últimos anos. É aqui que vamos buscar os dinheiros da corrupção. É aqui que vamos buscar o dinheiro para os nossos idosos. É aqui que vamos buscar. Se conseguíssemos reduzir 5% destas rúbricas ao ano, 5%, não é 50, nem 70, nem 80, se conseguirmos reduzir 5% destas rúbricas, nós conseguiríamos ter esse país de que precisamos. Da saúde à educação, dos hospitais sem lugar aos lares que não existem para os nossos idosos, das estradas destruídas do interior aos portos que não existem, do mundo rural em desaparecimento com falta de apoios fundamentais e estruturais. Nós tínhamos o país que precisávamos. Não era preciso nenhum milagre, nem era preciso nova aparição de Fátima. Bastava nós termos a sensatez de dizer isto, que quando chega a governar, este descontrole, esta bandalheira das contas vai acabar em Portugal. E nós vamos gerir a sério este país. Era isso que era preciso ser dito. Sem milagre, assim mesmo. Alguns dizem-nos que exageramos nisto, que o Estado português não é assim tão gastador e que há contas que nós não conhecemos bem. Têm alguma razão. Há contas que nós não conhecemos bem. Por uma razão. Porque eles não as publicam. É essa a razão de nós não as conhecermos. Eu gostava que o país inteiro soubesse, todo o país, os nossos quase 11 milhões de habitantes soubessem quanto gastamos em fundações, observatórios e institutos todos os anos. Gostava mesmo de saber, mas não se sabe. Na verdade, ninguém sabe. Dizem só que o Chega é muito radical e que nós devíamos perceber que há observatórios e que estes observatórios são fundamentais. Eu desta vez fiz uma pesquisa mais alargada e tenho a certeza que reconhecerão no que vos vou dizer
institutos que fizeram um trabalho de excelência em Portugal nos últimos anos. O Observatório das Artes e das Tradições, conhecido de todos, certamente. Reparem neste, Observatório das Dinâmicas Regionais. Observatório das Desigualdades. Há o para a igualdade e para as desigualdades. Eles, pelo menos, distribuem logo tudo. Fazem logo uma distribuição. Não? Imagina, um boy do PS trabalha nas igualdades. Diz logo, para mim não há, diz o outro. Para ti queremos o das desigualdades. Isto é assim que agora se faz no governo. Reparem, Observatório de Timor-Leste. Observatório de Timor-Leste, que é independente há 20 anos. Há até o Observatório do Mercado do Arroz. Estes já ouviram falar de certeza. Esta listinha de 5 ou 6 observatórios que vos disse, multiplica-se por dezenas pelo país todo. Bem como fundações, algumas delas a receber dinheiro pesado dos nossos impostos. E eu lembro-me de uma, que me vem à cabeça, o país não gosta de ouvir, mas eu vou dizer novamente. A Fundação do Mário Soares continua a receber milhões de euros. Somos radicais, dizem eles, pois somos, porque nós não vamos entrar neste esquema de destruição e de gasto do erário público. Se nós começarmos a cortar isto, nós vamos ter dinheiro para o que precisamos. Só que andamos há anos a atrasar o que temos que fazer. Uns por compromissos, outros porque na verdade não têm grande moral para falar sobre isto. Se não for o Chega, meus amigos, ninguém fará esta reforma que Portugal precisa. Se não for o Chega, nós não vamos conseguir moralizar. Sabem? Às vezes, quando encontro professores ou profissionais de saúde, sejam eles médicos, enfermeiros ou técnicos, muitas vezes o que me dizem nem é que acham que têm direito a tudo aquilo que reivindicam. Não é o não terem que lhes causa tanta revolta. É o saberem que este país gasta dinheiro em tanta coisa mal gasta, em tanta coisa supérflua, e não há dinheiro para aquilo que verdadeiramente fazia falta. Porque muitos destes homens e mulheres, para não dizer quase todos, têm perfeita responsabilidade e sentido do país que têm. Agora, não nos podem pedir. E eu, se fosse profissional de saúde, sinceramente, bem não estaria comigo. Se, como ainda ontem vimos, o conluio entre um Presidente da República, eventualmente com o seu filho e com o Governo, para se gastar 4 milhões num tratamento que não estava autorizado. 4 milhões. E não há dinheiro para pagar o básico aos nossos técnicos de saúde em Portugal. Quem não compreende isto e não se sente é porque não é filho de boa gente. Por isso, nós vamos mesmo fazer esse corte. E tal como eu disse na Convenção, a cultura de subsídio à dependência tem que acabar em Portugal. Não é a cultura de subsídio à dependência a que se refere o PSD. É a mesma subsídio à dependência que está a matar este país. Aquela que está a impedir que as empresas tenham mão de obra, aquela que está a impedir que haja trabalho, crescimento e entrega. É essa subsídio à dependência. Muitos destes subsídios são distribuídos por pessoas que não precisam deles. Mas isto tem outro efeito negativo na economia. É que as empresas não têm mão de obra, o mercado estanca e a segurança social tem muito mais despesa. Se não fizermos este corte, que pode dar votos, pode dar clientela, mas não dá esperança nem futuro. Quando jovens com 20 anos ou com 25 têm como única saída e esperança um subsídio da Segurança Social, seja ele de 800, de 900 ou de 1000 euros, isto não é dar futuro a estes jovens. Nós devíamos era dizer-lhes, tens lá fora uma economia que está à tua espera. Tens lá fora um emprego que te vai permitir ter família, não na Suíça, não nos Estados Unidos, mas aqui, em Portugal. Era isso que devíamos dizer aos nossos. Em vez de lhes dizermos que trabalhem, porque se conseguirem um esquema manhoso qualquer, vão receber 800 euros da Segurança Social. Essa cultura é para acabar. Como é para acabar o que se passa na educação e no ensino em Portugal? Não vou falhar a expressão que o Gabriel Militar Ribeiro não gosta, mas isto tem que ser dito. E sei que o país também não gosta de ouvir. Hoje ouvíamos num congresso de extrema-esquerda que está a acontecer em Portugal, alguns destes partidos dizerem que querem acabar com a disciplina de educação moral e religiosa e que querem, obviamente, manter como obrigatória a disciplina de cidadania e desenvolvimento. Eu disse no Congresso que nós travaríamos uma luta sem tréguas contra a ideologia de género. Disse sem tréguas. Disse sem tréguas. Disse sem medo que iríamos buscar
buscar o dinheiro a essas associações que o andam a retirar do nosso erário público para que o devolvamos aos profissionais que verdadeiramente precisam desse dinheiro em Portugal. Essas associações, quase todas, que vivem de erário público e dos nossos impostos, ao quererem tornar Portugal quase que um paraíso de ideologia de género. Eu não sei o que é que os pais e as mães deste país pensam, mas sei que falar de conteúdos sexuais com crianças de 6 anos, ou dizer esta frase que vos vou ler, a caracterização de homens e mulheres a partir do seu conhecimento, a partir do conhecimento da sua categoria biológica, é hoje uma visão sem qualquer fundamento científico. Sublinho, a distinção entre homens e mulheres, a partir do conhecimento da sua categoria biológica, é hoje uma visão sem qualquer fundamento científico. Isto não é dito para o André Ventura, para os deputados ou para os dirigentes. É dito a crianças de 3, de 6, de 8 e de 9 anos. É uma vergonha que nós temos que acabar em Portugal. É uma vergonha que nós temos que acabar em Portugal. Nós queremos que as famílias sejam fortes em Portugal. A família tem que ser o centro da nossa ação. E por isso eu quero que a educação dos nossos jovens, a educação das nossas crianças, seja feita não por burocratas do Ministério da Educação, mas seja feita pelas famílias, com base na sua matriz cultural, na sua matriz civilizacional e na sua crença enquanto família. Eu sei que nos dias a seguir todas as associações vieram dizer que isto mostra o radicalismo do Chega. Associações ligadas a essas mesmas práticas e entidades. Todas vieram responder na própria tarde ou no dia a seguir. Quero-lhes dizer uma coisa. Não meteram medo. E o dinheiro vai mesmo acabar para os Ninguém deve dizer ao que não vem, nem dizer ao que vem. O Chega vai mudar as políticas de imigração em Portugal. Não estaria bem comigo mesmo, como candidato a Primeiro-Ministro, se não dissesse isto com franqueza ao país. Precisamos de imigração? Precisamos. Há setores económicos que vivem hoje muito e profundamente enraizados com a imigração? Sim. Significa isto que devemos permitir uma entrada sem controle, sem qualquer critério, de pessoas vindas de todas as partes do mundo para Portugal? Os outros partidos dizem sim. Nós dizemos não. Essa entrada não é possível. Mais de um milhão de pessoas estão já em Portugal como imigrantes. Em breve, 15% dos contribuintes serão imigrantes. Alguns dizem que esta é a nova realidade do país. É assim nos países mais desenvolvidos da Europa. Eu não sei a que é que nos referimos quando dizemos os países mais desenvolvidos da Europa. Sei uma coisa, eu não me quero tornar nem uma Bélgica, nem uma França, em que andarmos em algumas das nossas cidades, parece que estamos a andar no Médio Oriente. Por isso, sim, nós seremos sempre um partido humanista e acolhedor. Portugal foi e será sempre um país de culturas e um país de integração. Portugal será sempre um país de boa alma, de boa atitude e com uma excelente abertura que sempre nos caracterizou. Mas não peçam aos portugueses, não peçam às cidades portuguesas, não peçam às aldeias e às vilas portuguesas, não peçam ao nosso bom povo português que um dia acordem, olhem para o lado e já não reconheçam nada do seu país, nada das suas gentes, nada das suas culturas, nada das suas igrejas em Portugal. Não peçam isso ao povo português, porque nós não poderemos aceitar. Enquanto os nossos jovens têm de emigrar, e já 30% ou perto disso tiveram que sair de Portugal à procura de melhores oportunidades, nós dizemos a esses jovens, vão lá em busca dessas oportunidades. E aos outros que para cá vêm, muitas vezes sem casa, sem meios, sem nada, sem pertencerem sequer à nossa cultura, venham e nós damos-vos tudo.
esta dicotomia incompreensível entre perdermos os nossos melhores e recebermos sem controle e sem critério aqueles que chegam de qualquer maneira. É o país ao contrário que não devíamos ter. Devíamos sim receber bem, sempre recebemos. Poucos povos do mundo devem ter razões de queixa do povo português. Poucos. Mas não podemos perder os melhores da nossa geração, os melhores das gerações seguintes, que são muito melhor que nós, que estudaram mais, que se empenharam, construíram uma vida, um currículo, um esforço, para agora estar a fazer enriquecer os Estados Unidos, a Suíça, a Alemanha, o Reino Unido ou a França. Eu não sei o que dizem os outros, eu não aceito isto. Nós precisamos destes jovens, nós queremos estes jovens em Portugal. Nós queremos estes jovens em Portugal. E por isso, o Chega vai propor que entre o acesso à habitação com crédito bonificado e uma isenção de IRS até para fazer os 100.000 euros de rendimento, nós possamos dar aos jovens condições fiscais para ficarem em Portugal. Eu tenho a certeza absoluta que se um jovem tiver iguais condições ou parecidas e tiver que escolher entre trabalhar no seu país, no país que ama, ou ir trabalhar para Berlim ou para Londres, eu tenho a certeza que 99,9% ficam em Portugal. Então, cabe-nos a nós políticos dizer-lhes, se nós vencermos, se o Chega a vencer, vamos ter a política mais atrativa de sempre para os jovens em Portugal, para eles cá ficarem, para eles nos enriquecerem e para eles fazerem nós um país melhor. A mais atrativa de sempre. Sou candidato a Primeiro-Ministro de Portugal. E sou porque acredito. Sou porque acredito que mais do que sondagens, que de facto estão num bom momento para nós, mais do que sondagens, é a sondagem da rua que nos dá a confiança e a esperança. Por todo o país onde eu tenho andado, de norte a sul e nas regiões autónomas, homens e mulheres, mais velhos e mais novos, aproximam-se para dizer agora só pode ser para vencer. Pessoas de todas as caracterizações, pessoas de todas as camadas sociais ou etárias aproximam-se a dizer eu até votava noutros, mas agora vou votar no Chega. Ouvimos isso em todo o lado e eles sabem disso. Eles sabem disso porque andam nas mesmas ruas que nós. E havia um momento em que as sondagens já não era possível disfarçá-las mais sob pena do absoluto ridículo no dia 10 de março. Então o que vão continuar a tentar dizer é que o Chega já está muito elevado, mas que provavelmente ainda não vai ser desta. Meus amigos, vai ser desta. Vai ser desta. Nós vamos ganhar. Nós vamos vencer. Nós vamos vencer esta eleição. Nós vamos vencer esta eleição. E quando vencermos, o país vai sentir que mereceu a aposta que fez. Os ex-combatentes vão sentir que mereceu a aposta que fez. Os profissionais de educação vão sentir que valeu a pena. Os nossos homens e mulheres das Forças Armadas, das polícias, vão sentir que valeu a pena. Os nossos imigrantes vão sentir que valeu a pena. Talvez mais do que todos. Talvez mais do que todos. Talvez mais do que todos. Os nossos formados vão sentir que valeu a pena. E os nossos empresários, aqueles que lutam, às vezes com microempresas pequeninas, que geram tanto emprego pelo país todo, vão perceber que pela primeira vez há um governo verdadeiramente a olhar por eles e não só a fingir que olharia por eles. Para todos estes vai valer a pena. Os outros tentaram durante 40 anos, falharam. Durante 50 anos demos hipótese aos mesmos de tentar. Eu acredito e compreendo que alguns digam ele é muito radical. Eu compreendo e aceito que alguns digam ele quer fazer demasiada coisa em pouco tempo. Eu quero e acredito que muitos digam ele quer transformar tanto este país que eu não sei se conseguirei acompanhar essa transformação. Eu sei que mudar causa medo e sei que mudar em Portugal causa preocupação. Sei que muitos assim pensam e sei que muitos desconfiam. Digo mesmo aqui em todo o país, neste distrito de Lisboa e por todos onde vou passar ao longo dos próximos meses. Dê-me uma oportunidade e eu garanto-vos que transformaremos este país para sempre e faremos de Portugal um país onde vale mesmo a pena
viver para todos. Viva o Chega, viva Portugal!